Alguém veio me perguntar sobre o mercado do mini dólar ontem, que abriu em gap de alta e voltou. A gente abriu direto no 50% do movimento anterior. Desceu, pullback, 50%. Pum. Isso aqui é o M5, né? Isso aqui é o M15. Se você está lá no M5, você pega aquela venda em cima, exatamente no 50%. Rafael, toda vez que encerra o período vigente do ativo, se inicia um novo. Por exemplo, encerra do índice N17, inicia o Q17. Como devo fazer as análises de resistências e suportes? Isso na verdade é uma coisa super chata, né, cara? Porque isso aqui no Brasil só acontece, porque nos Estados Unidos, quando troca a série, porque lá também troca, não fica tão... o gráfico não fica todo torto, não é tudo errado. O que a gente faz? A gente utiliza a série contínua. O que é a série contínua? Por exemplo, deixa eu mandar um desenho aqui para você. Se você quer operar o índice, se você quer ver o índice na série contínua, é esse símbolo aqui, ó. É o WIN arroba. Tá? E lá é a junção de todas as séries, Rafael. O problema é que você não consegue operar por esse símbolo. Você só consegue operar realmente pela série. Então, é por ali que a gente faz as marcações, depois impor as marcações para a série que a gente vai estar operando. No caso, N17, Q17, etc. Adaelson, sobre as marcações antes do mercado abrir ou após o mercado fechar para a próxima semana. Normalmente, cara, os níveis da semana passada a gente mantém aqueles principais. Então, por exemplo, o que a gente faz aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos mudar para o gráfico semanal, tá? No caso, uma semana. No gráfico que você está usando, a gente vai aqui mudar para o gráfico semanal. Então, cada candle aqui vai representar uma semana. A gente vai marcar aqui as principais, a gente vai ver que lá em cima tem esses dois níveis aqui importantes desse gráfico, né, do mini índice. A gente está indo direto para aquele topo duplo lá. A gente saiu dessa LTA aqui, né, então a gente teve 4 passos e jab exatamente aqui na saída dessa LTA, indo em direção quase para fechar esse topo triplo aqui, para talvez fazer uma queda ou chegar lá em cima, romper para voltar no pullback. Então, as marcações da semana passada, como que a gente faz com elas? Você não mantém todas elas, obviamente que durante a semana você vai estar marcando várias outras, né, Adaelson? Você mantém as principais. O que significa as principais? Toda semana a gente tem uma resistência que a gente chama de resistência semanal e o suporte semanal também. E a gente também vai marcar os níveis principais daquela semana. Por exemplo, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Todo esse pedacinho aqui é a última semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse pedaço aqui é a última semana, né? O que a gente vai fazer? Vamos só marcar aquele topo lá em cima, que vai ser o principal. Você percebe que hoje a gente rompeu a resistência da semana passada, da Elson. Então, no caso, você já está com isso aqui marcado no gráfico. Você também vai estar com esses próximos níveis de suporte aqui embaixo, obviamente. E mais do que isso, você vai estar com um nível também de aqui uma LTA. Caso a gente vai que desça aqui lá, de repente, quinta, sexta-feira, desce tanto que a gente bate aqui, você tem essa LTA vindo da semana passada. E, obviamente, essa outra LTA mais erguida aqui, pegando mais aguda aqui, pegando esse fundo, juntando com esse fundo aqui, que foi o fechamento daquele mesmo dia, correndo lá para cima. Então pode ser que no meio da semana a gente bata nessas LTAs, que ninguém vai estar atento, porque ninguém vai estar fazendo esse tipo de marcação, mas como a gente sabe como que é feito os planejamentos, a gente vai estar com esse nível desde a semana passada, já projetando para essa semana e de repente para a próxima semana também. Se a gente não voltar ali, a gente tem aquele nível guardado de uma LTA forte, que foi da semana retrasada. Se a gente for puxar também, unindo as últimas 2 semanas, a gente vai ter essa outra LTA que vai ser exatamente a que a gente fez agora a marcação. A gente marcou agora essa LTA aqui, né? Essa daqui com esse outro fundo. E deu exatamente aqui, ó. Então você percebe que essa LTA aqui é realmente forte, de repente, que lá no meio da semana, se a gente voltar ali e não segurar queda, por exemplo, se a gente voltar ali, obviamente que a gente vai estar caindo. Se não demonstrar força de venda, não começar a continuar os movimentos de baixa, você já sabe que vai ser retorno para as altas. No caso, fazendo tipo de análise de planejamento, né? João Portes, por favor, analisar a seguinte situação. O gráfico de entrada está no mesmo sentido do gráfico âncora em tendência de baixa. Tá, gráfico âncora está descendo. O gráfico de entrada
Está no mesmo sentido. Após um pullback, iniciou-se um candle de baixa que, se fechasse abaixo do último fundo, seria um sinal de venda, mas fechou acima. Então a gente tem aqui o fundo, foi no pullback, começou a fazer o candle de força, fechou acima e não rompeu o fundo. O fundo está ali para ser rompido, né? Isso que você está falando. Mas fechou acima. O candle seguinte fechou abaixo. O candle seguinte fechou abaixo. Não estaria configurando o sinal de venda ou teria que aguardar mais força. Se o próximo candle fechou abaixo do seu fundo e for um candle de força ainda vermelho, você pode entrar. Se você de repente não tiver um candle de força abaixo do seu fundo, você pode esperar ele dar aquela andadinha dele. A próxima vez que ele mostrar um candle de força, você vai. Porque se você está tendo um mercado ainda em queda, a favor do gráfico âncora, você tem o seu sinal, mas ele não foi 100% o que você estava esperando que seria abaixo daquele fundo. Ele foi meio desengonçado, daqui a pouco começou aqui, daqui a pouco mostrou mais uma vez força, ele está confirmando aquele seu primeiro sinal, está confirmando o rompimento, está te dando um terceiro sinal de venda. Então você vai agregando os sinais, adicionando mais análise para o seu ponto de entrada, mais segurança para saber que mais pessoas também estão a fim de vender naquele mesmo lugar que você está vendo aquele sinal. Márcio, essas estratégias também servem para swing trader? Com certeza, Márcio. A única diferença vai ser o tempo gráfico que você vai estar usando e também o tamanho do stop do alvo. Vitor, mostrar como marcar Fibonacci. Para marcar Fibonacci, você sempre vai a favor do seu movimento. Você está vendo que o mínimo está subindo, né? O mínimo obviamente está subindo. Como é que você vai marcar os 50% ou 61,8% do Fibonacci? Você vai marcar, obviamente, daqui de baixo até lá em cima, sempre a favor do movimento. Por que você não pode fazer o contrário? Porque olha só, você está vendo que isso aqui é os 50%. Se a gente pegar uma régua, literalmente pegar uma régua e for medir isso daqui, você vai ver que aqui é exatamente a metade. Aqui é exatamente a metade. O que acontece se você fizer o contrário? Se você puxar de cima para baixo. Se você puxar lá de cima até aqui embaixo. Você vai ver que o seu 50% não vai dar bem na metade. Vai dar um pouco mais abaixo. Principalmente se a gente tiver um movimento menor. Por exemplo, se eu pegar esse movimento aqui de baixo, aqui, ó. Puxar daqui até aquele topo. O seu 50% deu exatamente ali naquela metadezinha e você vê que o preço foi até ali. Agora, se você puxar de cima para baixo ao contrário daquele movimento, você vai ver que o seu 50%, você vai ver que o mercado na verdade voltou ultrapassando o seu 50%. Você está vendo aqui? Vou mostrar de novo para você. Você está vendo que o mercado está subindo, você quer mensurar o Fibonacci. Você vai pegar e vai subir com o Fibonacci também daqui até lá em cima. E você vai ver que o mercado voltou diretamente no seu 50% e seria seu sinal de compra. Se você faz o contrário de cima para baixo, você vê que o mercado rompeu os 50% e no caso seria uma operação de venda. Não é? Sem falar que o seu 61,8% vem antes do seu 50%. Como é que o 61,8% vai vir antes do 50%? Né? Então, sempre vai a favor do movimento. E você utiliza o Fibonacci sempre que a gente não fizer o pullback. Se, por exemplo, a gente fez um pullback aqui, tá? Fizemos um pullback, continuamos subindo. Você fez o seu Fibonacci que estava lá embaixo, você ainda está aguardando ali o seu 50%, né? E a gente continuou subindo, você também continua subindo. Se, por exemplo, continua subindo lá, você vai pegar o seu Fibonacci que estava aqui embaixo e vai esticar até lá em cima, até que tenha um momento que o mercado volte para os seus 50%, tá? Então, se a gente está subindo e ainda não chegou nos seus 50%, você sempre vai esticando, espichando, até que chega um momento que ele volte lá nos 50%. Felipe, como determinar um stop sem estresse e com confiança? Sempre tenho problemas na hora de abrir o trade, porque o take fica sempre menor do que o stop. Se você está abrindo um trade para ganhar 5 pontos e seu stop está de 7, 8 pontos, é porque você está abrindo trades que não estão te dando um alvo. Existem algumas razões para você estar fazendo isso. Ou você está abrindo um trade que não está com um alvo bom, ou seja, um topo está muito perto, um Fibonacci está muito perto, ou você está tentando fazer um scalper e você quer sair rápido, porém o seu stop não tem jeito, tem que ir abaixo, tem que ir naquele lugar que você colocou, então fica maior, ou você está simplesmente entrando muito tarde naquele movimento. Porque, obviamente, quando você vai comprar,
talvez o mercado já tenha subido bastante e você não está acreditando ainda que vai subir muito mais. Então, por isso que você coloca o seu alvo pequeno, né? Então, os conselhos. Se você quer entrar em um movimento, você acha que tem um sinal e você viu que está subindo muito, mas porém você vê que o stop vai ficar muito caro, você tem duas opções. A primeira opção é, obviamente, não fazer o trade, porque o seu stop está maior do que o seu lucro. E a segunda opção é fazer um trade, mesmo que você queira fazer um trade, com menos contratos. Então, digamos que você esteja operando, digamos, 5 contratos. Você vai lá e abre com 1 ou 2 contratos. O problema com as pessoas que ficam, no caso, ansiosas por causa do stop, é porque aquele valor que está no stop, digamos, se você está fazendo um scalper com 5 contratos no dólar, ou com 5 contratos no mini índice, aquele stop lá, ele é maior do que você gostaria que seja, que fosse, né? Então, o que isso significa? Que também o seu gerenciamento de risco geral da sua conta, do seu capital, não está de acordo com o que você realmente deseja para o seu estilo. Existem day traders que são mais, que gostam de correr um pouco mais de risco e tem day traders que são completamente conservadores. Isso vai está diretamente relacionado com o seu estômago, com o seu conforto de risco. Então, quando você vê que um stop está, mesmo que esteja no lugar certo, que você viu que a análise fez que o stop tem que estar ali, e é ali porque está certo estar ali, e você está, putz, acho que vai estar muito caro, mas eu sei que é ali, que saco, eu tenho que botar ali mesmo assim, é porque o seu risco está maior do que você quer que seja. Você pode, então, diminuir a quantidade de contratos ou esperar um sinal que realmente dê pelo menos 1 por 1. Porque eu sei que às vezes o sinal é tão bom, né? Por exemplo, vai que dá aqui nessa ponta aqui, dá um super 4 passos. Aqui a gente tem um fundo, subiu, desceu, tem um fundo aqui, um 4 passos perfeito aqui. Putz, olha tudo que subiu 900 pontos. Você acha que eu vou entrar aqui? Se eu for entrar aqui, só se for para um scalper rápido. Obviamente que eu não vou entrar com 10 contratos, nem 15, nem 20. Pode ser que eu entre com 5 só. Porque se voltar aqui e pegar o stop, vai ser só um arranhão. Não vai ser algo grande ou um desastre para mim, entendeu? Então você tem sempre que estar ligado nesse tipo de coisa.